Bom dia, meninos. Vamos fazer a correção da atividade 9, que foi enviada na última aula, no dia 31, tá bom? A gente está estudando sobre a função polinomial do primeiro grau, também chamada função afim. Não sei se, com certeza vocês não vão lembrar, mas quando vocês estudaram polinômio no oitavo ano, se eu não me engano, vocês estudaram o quê? Que o que define o grau do polinômio é o maior expoente do x. Então, no caso, a função polinomial do primeiro grau, ela é do primeiro grau porque o maior expoente do x é 1. E como é que é essa função? F de x, que é o mesmo que y, é igual a x mais b. Isso aqui é o formato dessa função que a gente está estudando. E ela é chamada do primeiro grau porque o x, ele não tem expoente. Se não tem, é porque é 1. Já a função do segundo grau, que é a próxima que a gente vai estar estudando, ela é chamada do segundo grau, por quê? Porque o maior expoente do x é 2. Por isso que ela é do segundo grau. Se a gente fosse estudar uma função do terceiro grau, a gente não estuda, né? Mas ela seria do terceiro grau, por quê? Porque lá eu teria um x com expoente 3, tá bom? E assim por diante. Então, o que define o grau de um polinômio é o maior expoente do x. Aí, o primeiro exercício pediu para a gente marcar um x, identificar e marcar um x nas funções que são do primeiro grau. Só que aqui a gente tem 4 questões que elas não estão resolvidas. Olhando assim, eu não sei dizer se ela é do primeiro ou do segundo grau. Eu não estou vendo nenhum expoente, mas depois que a gente resolver, pode ser que apareça um expoente 2, né? Então, vamos lá. Na letra A, aqui eu tenho x mais 2 e x menos 4. Eu não tenho nem nada entre os dois parênteses, né? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho uma multiplicação. É aquele pontinho invisível. Então, aqui, para a gente resolver essa multiplicação de binômios, a gente tem que usar a propriedade distributiva, que nada mais é do que o chuveirinho. Então, ó, cada termo multiplica com cada termo. X vezes x, x vezes 4. 2 vezes x, 2 vezes 4. Então, como é que vai ficar? X vezes menos x, mais com menos, menos. Sempre que eu multiplico letras, eu aumento o expoente, porque eu vou lembrar das propriedades de potência. Multiplicação de potências. Conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Se fosse x mais x, seria 2x. Aí eu aumento o coeficiente, né? Então, ó, x vezes 4, 4x. 2 vezes menos x, menos 2x. Mais com mais 2 vezes 4, 8. Então, aqui a gente vai somar os semelhantes. O que a gente tem de semelhante? Eu tenho outro termo com x ao quadrado? Não tenho, então ele repete. Então, x ao quadrado. 4x menos 2x, eu vou somar o coeficiente. Então, o coeficiente é o número que está com o x, tá? 4 menos 2, 2x mais 8. Cheguei no ponto final. Essa equação, essa função aqui, ela é do primeiro grau? Não, ela não é do primeiro grau, porque aqui eu tenho o maior expoente, que é 2. Então, essa aqui, ela é do segundo grau. Então, ela não é do primeiro grau. Na letra B, aqui, ó, eu tenho x vezes x mais 2, menos x vezes x mais 5. Então, aqui eu vou multiplicar. De novo a propriedade. Então, ó, como é que vai ficar aqui, então? X vezes x, x ao quadrado. Sempre que eu multiplico letra, eu aumento o expoente. X vezes 2, 2x, menos x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, menos 5x. Então, ó, somando os semelhantes, 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado, eu posso cortar, não posso? Então, já eliminei a potência 2. O que sobrou? 2 menos 5. 2x menos 5x. 2 menos 5x menos 3x. Qual que é o maior expoente do x aqui? É 1, só tem ele, não é? Então, essa daqui, ela é do primeiro grau, porque o maior expoente do x é 1. Então, essa aqui, ela é do primeiro grau. A letra C. F de x é o mesmo que y, tá? Porque y é a função de x.
y está em função do x. O y depende do valor do x para que ele exista, tá? Por isso que é chamado função. Então, vamos repetir aqui esse começo. 2x mais 5 menos 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, ó, y vai ser igual. Esse 2 com esse menos 2, mais 2 com menos 2, cortou. O que sobrou? 5 menos 2. Y é igual a 3. Isso aqui é uma função? Não é uma função. Eu tenho x? Não tenho. O coeficiente do x, o número que representa o a, que é o que acompanha o x, ele não pode ser zero. Ele pode ser qualquer número, menos o zero, tá? Então, essa daqui não é função. Não é uma função. Isso aqui é uma constante. Y é um número, ele é constante, tá? Na letra D, é uma função? 4x menos 2x, 2x. 20 menos 32, menos 12. Então, ó, esse aqui eu somei com esse e esse aqui com esse. Cheguei nisso aqui. É uma função? É uma função. Eu tenho o expoente no x? Não tenho. Então, ela é do primeiro grau. Então, ó. Já o número 2 nos deu uma função e pediu para determinar o valor numérico dessa função. Matematicamente falando, a gente quer saber qual que é a imagem dessa função quando o domínio é 5. Traduzindo, imagem é o y, eu quero saber o y quando o x, que é o domínio, for 5. Então, ó, se eu for comparar f de 5, esse 5 aqui, ele entrou no lugar do x, não entrou? Então, quer dizer o quê? Que aonde a gente tiver x na função, a gente vai colocar o 5. Então, vai ficar 5 vezes o valor do x menos 10. Quanto que vale o x? 5, ó. Então, quem que é f de 5? Quanto que vale essa função no ponto 5? 5 vezes 5, 25. 25 menos 10, 15. Então, f de 5 é igual a 15. Né? Vamos para a letra B. F de 2. A mesma história. Aonde eu tiver x, eu vou colocar quem? 2. Qual que é a função? 5 vezes o x menos 10. O x está valendo 2. Então, ó. Aqui não era o lugar do x, então a gente só substituiu. Então, f de 2 é igual a 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, quer dizer que f de 2 é 0. Sempre que a gente substitui o x por um número e encontra a resposta 0, ou seja, o y é 0, quer dizer o quê? Que a raiz dessa função é 0, é o nosso próximo conteúdo, tá? Então, f de 2 é igual a 0. O último aqui, f de 0. Vai ficar 5 vezes o x menos 10. Quanto que tá valendo o x? 0, ó. Então, quem que vai ser f de 0? 5 vezes 0, zerou. Sobrou quem? Menos 10. O número 3 é a mesma coisa, só que mudou só a função. A mesma história. Aonde a gente tiver x, vamos colocar quem? 0 e menos 8. Então, ó, deixa eu fazer aqui embaixo que ele tá meio apertado. Menos 4 vezes o x menos 32. Quanto tá valendo o x? 0, ó. Então, f de 0 é igual. Menos 4 vezes 0, zerou. Sobrou quem? Menos 32. Letra B, f de menos 8. A mesma história. Aonde a gente tiver x, vamos colocar menos 8. Então, f de menos 8 vai ser igual a menos com menos, mais 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. Então, quer dizer o quê? Que menos 8 é a raiz dessa função. Vamos para o próximo. O exercício número 4 nos deu algumas funções e pediu para a gente identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Esse exercício eu julgo muito fácil e de extrema importância. Então, no caso, como é que a gente vai identificar? Ó, vamos lembrar aqui.
A função é f de x, que é igual a x mais b, sendo que a e b pertence aos números reais, ou seja, a e b pode ser qualquer número, só o a. O a não pode ser 0. O b pode ser 0, o a não. E o a é o acompanhante do x, não é? Então, ele é o coeficiente angular. Quem que é o angular? É o número a, é quem acompanha x. E o coeficiente linear é quem? É o número b. Então, no caso, eu vou identificar o coeficiente angular por acompanhar o x, não por estar primeiro, tá? Porque aqui é o ax mais b, só que isso aqui não é uma regra, tá? Então, quem que é o coeficiente angular? É o número que acompanha o x, independente da posição que ele esteja. Então, no caso aqui da letra A, quem que é o coeficiente angular? Qual número está acompanhando o x? É o 2. E o linear? Menos 8, né? Na letra B, ó, vamos fazer um comparativo aqui. F de x, que é igual a x mais b. Quem que é o coeficiente angular? Quem que está com o x? É o 3. E o linear? É o 9, tá sozinho. Na letra C, ó, y, que é igual a x mais b, né? Qual que é o coeficiente angular? Qual que é o número que está com x? Quantos x a gente tem aqui? A gente tem um x só, não é? Então, o angular é 1. O angular nunca pode ser 0. O linear pode. E o linear? A gente tem um número aqui? Não tem, então eu vou pensar que é x mais 0. Então, qual que é o coeficiente linear? 0. O linear pode ser 0. O angular não pode ser 0, tá bom? Letra D. Qual que é o coeficiente angular? Qual que é o número que acompanha o x? É o 5. E o linear? É o que está sozinho, menos 25. Letra E. Qual que é o coeficiente angular? Angular de acompanha. Número A. Quem acompanha o x? Não é o 2? Então, o angular é 2. E o linear a gente tem? Não tem. Eu penso que eu estou somando com 0. Então, o linear é 0. Na letra F, o angular é o 3? O angular é quem vem primeiro, né? Negativo. Angular acompanha x. Ó, angular começa com A. A de acompanhar. Então, quem que é o angular? Acompanha x. Então, é menos 27. E o linear? Quem que é o linear? Quem que tá sozinho? É o 3. Na letra G, qual que é o angular? Quem que acompanha o x? É o 7. E o linear é menos 21. Na letra H, qual que é o angular? Angular é o menos 1. A gente tem menos 1x aqui, não é? Acompanha x, menos 1. E o linear, qual que é? 8. Na letra I, qual que é o angular? Quantos x a gente tem? Menos 1x, né? Quando eu não tenho número, é porque é o número 1. Eu tenho o linear? Não tenho. Então, ele é 0. Na letra J e última, qual que é o coeficiente angular? Quem que está acompanhando o x? É o 4. E o linear é o 16. Isso aí, pessoal. Na próxima aula, vamos dar continuidade no conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima.